Olá, caros curiosos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Casos Sinistros. E se você gosta de um caso sinistro, vem comigo! Ela foi uma prostituta e assassina em série, responsável pela morte de 7 homens nos Estados Unidos. Nascida em 9 de fevereiro de 1956, a Elaine Carol Pittman, conhecida como Elaine Wuornos, teve uma infância muito difícil. Seus pais, Diane Pratt e Leo Pittman, que ainda eram adolescentes, já estavam separados antes do seu nascimento. Aos 4 anos de idade, sua mãe a abandonou, junto com seu irmão Keith, que foram adotados pelos avós Laurie e Britta Wuornos. A Elaine acreditava que seus avós eram seus verdadeiros pais e que Diane era na verdade sua irmã. Em 1969, seu pai, que era um pedófilo, foi condenado pelo estupro de uma menina de apenas 7 anos de idade. Na prisão, ele se matou enforcado. A Elaine nunca chegou a conhecê-lo. Laurie, seu avô, era alcoólatra. A Elaine alegou que ele a surrou e abusou dela fisicamente e psicologicamente muitas, mas muitas vezes. Já com sua avó, ela tinha uma relação muito boa. Britta amou a Elaine como sua própria filha. Aos 13 anos, ela engravidou do próprio irmão Keith, dando luz a um menino. O menino foi entregue para adoção e ela nunca mais viu a criança. Sua relação com o irmão era algo um tanto anormal, mas eles eram muito unidos. A Elaine não conseguia manter relações sociais com nenhuma outra pessoa. Seu irmão era a única pessoa com quem ela contava. Em sua adolescência, ela trocava serviços sexuais em troca de cigarros. E com o passar do tempo, a Elaine se tornou mais rebelde. Ela tentava desesperadamente ter uma vida social, organizando festas. Mas em suas festas, ela era sempre a primeira a ser expulsa. E todos a tratavam mal. Imagine aí você sendo expulso da sua própria festa. É uma situação um tanto engraçada, não? Sua avó acabou falecendo de insuficiência hepática. A morte dela devastou muito o avô Laurie, que se revoltou e acabou expulsando a Elaine e Keith de casa. Os dois irmãos acabaram se separando. E foi aí que a Elaine começou a trabalhar como prostituta, onde passou 4 anos morando nas ruas. Mas a Elaine cansou dos homens por conta do serviço, então começou a frequentar bares lésbicos, quando conheceu uma moça chamada Tyra Moore. A conexão entre elas foi muito forte. A Elaine contou que era prostituta, mas Tyra não se importou. As duas ficaram juntas por 4 anos, até que a Elaine começou a se meter em problemas. Sua primeira vítima foi Richard Mallory, um técnico de aparelhos de TV, que levou 4 tiros e teve seu corpo abandonado na mata. Um dos tiros perfurou seu pulmão, o que acabou causando uma hemorragia fatal. A próxima vítima, um caminhoneiro chamado Troy Burris, trabalhava para uma fábrica de salsichas e em uma noite estava fazendo entregas na região da Flórida, em Daytona Beach, e acabou não voltando para casa. 24 horas depois de seu desaparecimento, a polícia encontrou seu caminhão abandonado na floresta a cerca de 80 quilômetros da cidade. Seu corpo também foi encontrado em meio à mata por um casal que planejava fazer um piquenique ali por perto. Troy levou 2 tiros, um nas costas e outro no peito, e não foi encontrado nenhuma impressão digital no local. David Spears, sendo sua terceira vítima, foi encontrado nu com 6 tiros no peito. A quarta vítima, Charles Carscallon, que trabalhava em rodeios, tomou 9 tiros a queima-roupa. E o que essas vítimas tinham em comum? É que todos eles dirigiam sozinhos e seus veículos foram roubados e encontrados a quilômetros de distância dos corpos e também foram achados em lugares desertos. 5 semanas depois, a Elaine atacou novamente, fazendo sua quinta e sexta vítimas, Charles Humphreys e Walter Antonio. Passados alguns meses, a polícia encontrou um caso de desaparecimento de Peter Sims, que nunca foi encontrado. Peter também dirigia sozinho pela estrada e 1 mês depois de seu desaparecimento, seu carro se envolveu em um acidente perto de Daytona Beach. Testemunhas relataram que viram 2 mulheres fugindo do local. Investigadores do caso fizeram retratos falados das fugitivas, que acabou passando em todos os noticiários. A
A Elaine e Tyra se reconheceram na TV e foi nesse momento que Tyra se desesperou e abandonou sua parceira. As fugitivas foram encontradas através de denúncias. A Elaine já tinha um mandado de prisão por falta de licença de porte de armas. Então isso era tudo que a polícia tinha para mantê-la presa. A Elaine era esperta demais para confessar os assassinatos, mas a polícia encontrou um jeito. Acabaram achando Tyra na casa de sua irmã e a usaram para fazer a Elaine confessar os crimes. A moça negou qualquer envolvimento nos assassinatos, mas admitiu que sua ex-parceira contou sobre ter assassinado Richard Mallory, sua primeira vítima. A polícia fez um acordo com Tyra. Se ela os ajudasse a fazer a Elaine confessar os crimes, não haveria nenhuma acusação contra ela. Então Tyra mandou um bilhete para a Elaine na prisão, avisando que estava em Daytona Beach, e escreveu um número de telefone para a Elaine ligar. Mas a serial killer nem imaginava que essa ligação estaria sendo monitorada o tempo todo pela polícia. No primeiro dia que a Elaine ligou, Tyra disse que a polícia foi em sua casa fazer perguntas sobre ela, mas a Elaine era esperta, só pediu para ela não falar nada e ficar em silêncio. Foi então que os policiais pediram para Tyra ser mais dramática. Na segunda ligação, disse que a polícia iria prendê-la e fingiu chorar para fazer com que a Elaine acreditasse em suas palavras. Acreditando em cada palavra, a Elaine confessou todos os crimes e contou detalhadamente como tudo aconteceu. Admitiu ter agido sozinha, sem ajuda de ninguém, na tentativa de proteger sua amada. Mas o que ela nem imaginava era que estava sendo traída pela pessoa amada. Ela foi acusada por 6 dos assassinatos, pois o corpo de Peter Sienz nunca foi encontrado. Em 14 de janeiro de 1992, foi a julgamento pela morte de sua primeira vítima, Richard Mallory. No quarto dia de julgamento, a promotoria chamou sua testemunha mais importante para depor contra a Elaine. Adivinha quem? Tyra Moore. Quando a Elaine viu sua ex-parceira entrar no tribunal, ficou arrasada. Ela não acreditava que tinha sido traída daquela forma. Após passar 9 dias, chegou a vez de a Elaine depor. Ela acabou admitindo ter assassinado Richard Mallory em legítima defesa. Alegou que ele a estuprou e que se não fizesse o que ele queria, ele a mataria. Richard já havia cometido crimes de natureza sexual há mais de 30 anos. Então o juiz não achou que fosse algo tão relevante para o caso. No dia final do julgamento, o júri demorou 1h30 para dar o veredito. A Elaine foi declarada culpada. O juiz sentenciou com pena de morte e que Deus tivesse piedade de sua alma. Na prisão, a Elaine foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. A síndrome de borderline é um padrão de comportamento anormal, caracterizado por instabilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na imagem de si próprio e instabilidade emotiva. A pessoa pode também ter uma certa sensação de vazio e medo intenso de abandono emocional. A Elaine declarou odiar profundamente a vida humana e que mataria novamente se fosse libertada. A execução ocorreu em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida. A injeção letal foi ministrada em seu braço direito, às 9h30 do dia. 2 minutos depois, ela parou de se mexer. As últimas palavras que disse, antes de fechar os olhos, não foram exatamente claras. Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a rocha e retornarei como no Independence Day, com Jesus, ser de junho, como no filme, na nave mãe e tudo. Eu voltarei. Estranho, não? Confuso? Sua história serviu como base para o filme Desejo Assassino, em 2003, que rendeu o Oscar de melhor atriz para Charlize Theron, que representou a Elaine como a personagem principal. Se querem entender melhor a história dessa serial killer, recomendo assistirem o filme, pois a representação de Charlize como a Elaine foi realmente incrível. Bom, caros curiosos, esse foi o vídeo de hoje. Gostaram? Teriam coragem de ficar cara a cara com essa serial killer? Me digam aí nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe seu like, pois isso ajuda muito o canal. Lembrando que, quem ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.
Mais uma coisa, siga-nos no Instagram e no Facebook, pois serão nesses sites que iremos divulgar com mais detalhes os próximos casos sinistros. Até breve!